tem uma coisa quando a gente fala de hábitos, de rotina, não sei o que lá, que a gente fala muito de ambiente, né? E eu tenho... Engraçado, né? A galera fala com tanta simplicidade, assim... Cara, você tem que mudar as Troque pessoas que seu você anda, ambiente. troca, não sei o que lá. E eu penso assim, cara, mas eu tenho uns amigos desde a escola, cara. Eu amo ver os caras. Toda vez que eu vejo os caras, cara, dá uma revigorada na minha energia, mas também quando eu vejo os caras, velho, é pra beber até cair. Só quando eu vejo eles é assim, entendeu? O que vocês acham sobre isso, assim? Porque, cara, eu não acho que é tão simples assim, de repente. Às vezes eu vejo que essas pessoas falam assim, cara, muda esse ambiente, e você fala assim, cara, acho que você nunca teve um amigo, acho que você não tem pessoas que você gosta de verdade, pra você simplesmente falar assim, não, cara, não anda mais com você, tchau. Tipo, Entendeu? na sua casa só tem negativo, então para de andar com as pessoas. Pô, minha mãe, meu pai. Vou parar de ver Para meu de pai. falar com a minha mãe. Sou eu a pessoa negativa. Não se olha no espelho mais. Na verdade, assim, acho que depende do tamanho da gravidade do que você quer tratar, né? Vamos imaginar um exemplo fictício aqui, um cara muito viciado, né? Sei lá, uma dessas drogas mais difíceis de você sair. Não vou falar para não cair o engajamento de vocês, mas vamos imaginar um cara viciado numa droga mais comum, que é muito difícil de sair. Tipo o jogo do tigrinho, né? Vamos dizer que é. Então, essa pessoa, tipo assim, ou ela para com isso, ou ela morre. Né? Vou dar um exemplo para vocês, então, de algo que a gente pode falar que não cai em engajamento. Eu tive um amigo meu que eu perdi, por exemplo, viciado em opioide. Na residência de cirurgia geral, uma época muito estresse, assim, pô, tinha semana que eu dormia 2 vezes da semana em casa, o resto plantão, você vara à noite, 48 horas trabalhando, é muito estressante. E esse meu amigo, ele descobriu com um anestesista amigo dele como usar opioides, né? Uma droga que, assim, o cara chega com a fratura exposta, osso pra fora, gritando, ai, 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 você faz, aí o cara tá gritando, ai, 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 dá um segundo, o cara... Aí ele faz aquela cara de, sabe, meio orgástica, assim, ai, doutor, esse negócio é bom, hein? Tipo assim, o cara tem uma sensação boa no pior momento. Isso que faz essa droga. Então, é como se fosse um efeito, tipo, da heroína. Então, esse meu amigo, nesse momento de alto estresse, ele aprendeu a usar isso de uma forma recreativa. Não existe uso recreativo dessa droga. Uma vez que você usou, você sabe como usar, e você entendeu o efeito que ela faz, você vestiu. E aí, eu me lembro que ele foi no psiquiatra, o cara mais conhecido de vícios em opioides, e ele estava usando um fentanil, que é esse opioide que é tipo 100 vezes mais forte que a morfina. E o psiquiatra falou pra ele, eu me lembro direitinho, ele falou, cara, você vai ter que abandonar a carreira de cirurgião. Você não pode mais circular em nenhum ambiente que tenha fentanil. A gente usa o fentanil para induzir anestesia, usa fentanil como anestésico. E o psiquiatra falou pra ele, cara, você vai ter que sair, você vai ter que parar, pode mudar de profissão, porque você, se continuar, é 50% de mortalidade. E aí ele acabou a residência de cirurgia geral, ele ia fazer cirurgia plástica também, né, junto comigo, a gente ia fazer cirurgia plástica. E ele falou, não vou mais fazer cirurgia geral. Ele começou a atender como clínico, foi morar na Bahia, atender num pronto atendimento e tal, até um dia que ele descobriu uma sala de endoscopia que tinha o fentanil. Aí ele voltou a usar o fentanil e aí ele teve uma overdose, caiu, teve hematoma extradural, teve que operar, enfim, em 5 anos realmente ele morreu de overdose, porque você quer sentir a mesma sensação e aí você vai aumentando a dose e ele é um depressor respiratório, até o momento que você chega na dose tóxica e você deprime o seu sistema respiratório. O que eu quis dizer com isso? Depende da mudança que você precisa ocasionar, tem que ser drástico, cara. Se é uma coisa grave, tipo, é um vício muito importante, é melhor a pessoa mudar pro Alasca, porque aí realmente ela vai ficar viva. Então, eu trouxe esse caso só pra gente ver o tamanho da gravidade, que às vezes realmente é necessário você mudar o ambiente, independente se você gosta de amigo ou não. Então, depende. Se o cara tá afundado em alguma coisa muito intensa, uma depressão, alguma coisa, às vezes tem que mudar de país, às vezes tem que mudar de lugar, de estado, às vezes tem que mudar a amizade. Então, não dá pra gente generalizar. Agora, quando é uma pessoa que tá com a vida toda equilibrada, muitas vezes, o ideal é você fazer uma mudança temporária, dominar aquele novo hábito, e aí sim você pode depois se permitir, né, a voltar a ter aquele contato. Então, vamos imaginar uma pessoa que quer emagrecer. Pô, tem, né, sempre aqueles programas em todo domingo rodízio de pizza. Então, às vezes o cara tem que ficar aí 6 meses sem ir. E depois, quando ele tiver, dominei, emagreci e tal, um dia comer pizza não vai engordar. Então, eu acho que depende muito, é muito contextual pra gente falar o quanto que a mudança do ambiente, o quão drástico tem que ser a mudança do ambiente. Agora, que é um fato que o ambiente é importante para você conseguir conduzir, né? Tem gente que praticamente dá a culpa toda no ambiente, que a gente não teria livre-arbítrio nenhum, né? Tem muitas pessoas, neurocientistas, que acreditam nessa teoria. Eu não sou muito dessa pegada, eu acho que tem um pouco de
realmente de uma força interna, né, de motivação que você pode ir contra o ambiente. Tem muitos casos que a gente estuda na humanidade disso. Só que hoje a gente realmente está colocando o ambiente como uma pauta muito grande, até porque a sensação que dá é que as pessoas estão um pouco menos resilientes para vencer o ambiente. Então o ambiente hoje é de suma importância. Então a gente tem que valorizar. Tem muitas histórias que a gente vê, principalmente as pessoas que viveram no começo do século, né, sofreram muito, né? A pessoa que passou pela Primeira, Segunda Guerra, Guerra Fria, crash da Bolsa, tipo assim, o cara viveu muita porrada. Então essas pessoas foram muito resilientes. Então tem o caso que eu sempre conto do Alexander Alekhine. Em 1924, esse cara era um enxadrista e o sonho dele era ser campeão mundial de xadrez. Aí na Primeira Guerra Mundial, o cara foi competir na Alemanha, quando estava quase estourando a guerra, 1914. Prenderam o cara lá, achando que ele era tipo um espião e tal. O cara ficou preso um tempão e ele jogava só normal com tabuleiro. Na prisão, o cara não tinha tabuleiro, ele começou a ensinar os outros caras da cadeia, né, junto, a imaginar um tabuleiro e eles jogavam na imaginação. E esse cara ficou o mestre do que a gente chama hoje como xadrez às cegas. Você não vê o tabuleiro e a pessoa só te fala a posição dos jogos, você vai jogar só imaginando. Aí em 1924 esse cara fez uma demonstração, uma das mais impactantes, assim, no Hotel Alekhine em Nova York. Ele enfrentou 26 enxadristas profissionais, só que ele ficou de frente para a parede e os caras de frente para o tabuleiro. E ele ficou de frente para a parede e as pessoas iam falando para ele, ó. Primeiro tabuleiro 1. O cavalo foi do D2 pro D4. Aí ele grava na cabeça dele e ele fazer a jogada. E ele só perdeu 5 desses jogos, desses 26, empatou 5, o resto tudo ele ganhou. Então o que eu quero dizer com isso? Olha o nível da resiliência do cara. E aí você vai falar de ambiência pra esse cara? Pô, o cara tava na cadeia, perdeu todo o negócio e continuou jogando mentalmente, aí ele ultrapassou seus limites num ambiente totalmente, né, completamente oposto. Então, existe a questão do ambiente, mas tem pessoas que têm uma maior resiliência para não depender tanto do ambiente assim. Pô, legal. Você acredita em ambiente assim, Luana? Eu acredito num negócio que você falou. E eu defendo isso. As pessoas dão pouca atenção nisso que eu falo, só que eu acho que isso tem um peso de uma bigorna. Eu poderia conviver com 2 amigos. Eu sempre fui fechada na minha. Pra mim, falam assim, Luana, pô, mas é sexta-noite. Eu acho engraçado as pessoas ver alguma questão de ficar em casa sexta-noite. Porque pra mim sempre foi extremamente prazeroso ficar na minha, sozinha. Então, eu sempre falo que há uma tendência de personalidades, há uma tendência de a tua forma de viver a vida e, enfim, todos esses fatores que ajudam nisso. Objetivamente, pessoas que têm essa facilidade maior de conviver sozinha com poucas pessoas, elas vão ter mais tempo até de dedicar energia para engendrar, criar boas ideias ou desenvolver essas ideias, porque de fato ela tem mais tempo. Eu acredito muito, eu já falei isso várias vezes. Gente, vocês têm que entender que pra mim, eles vão olhar, Luana, mas você nunca foi numa balança? Mas gente, eu nunca nem quis. Então, eu acredito muito nisso, que é fácil pra mim falar. Eu falo, gente, pra mim é fácil. Eu corto laços da minha vida com uma facilidade assim, ó. Eu sou assim. Mas de um jeito, assim, juro, muito fácil. Se a pessoa fez meia piada de mau gosto e eu entendo aquilo, é tchau e bênção. Mas é justamente isso. Desde pequena é assim.